Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é médica, cirurgiã especializada em nefrologia, professora e pesquisadora, com formação em clínica médica, transplante renal e nutrologia. Ela dedica seu trabalho ao cuidado de pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, obesidade e principalmente doença renal. No episódio de hoje, vamos falar sobre os sinais invisíveis da doença renal, o impacto da hipertensão e da obesidade na saúde dos rins, os riscos do uso indiscriminado de medicamentos e os caminhos possíveis para evitar a hemodiálise com informação e prevenção. Com vocês, doutora Tamires Piraciaba. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica especializada em rins, a especialidade nefrologia. O nome dela, Tamires Piraciaba. Falei certo, doutora Tamires? Muito obrigada por você estar aqui. Que falar sobre doenças renais é algo que a gente tem que falar e muito, porque o desconhecimento é muito grande. Então, a sua presença aqui hoje estava esperada. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre doenças renais. Como você falou, é muito desconhecimento, é uma doença silenciosa e muito prevalente. Assim como diabetes, pressão alta, os rins vão sofrendo em silêncio com tantos problemas que vão acontecendo. Que sobrecarregam, então, né? Sobrecarregam e a gente tem mais a que falar, porque as pessoas, a maioria delas não conhece e é simples fazer o diagnóstico. A gente vai falar sobre isso. Perfeito. Minha querida, hoje, nosso episódio de hoje é patrocinado pela Vita, que é uma empresa de suplementos que tem o Gustavo Borges como um dos sócios e que suplementos de qualidade mesmo. Então, é uma coisa que talvez a gente fale durante. E eles hoje estão colaborando com o nosso episódio, que é muito bom, para a gente poder divulgar mais informação para as pessoas. E esse mês é mês de quê? Inverno, né, Bia? Chegou. Inverno chegando, tá chegando. Ainda mais aqui no Rio, que é mais friozinho também, né? A gente sente, né? Mais friozinho, mais ou menos, né? O povo do Sul acha que a gente tá falando besteira, né? Mas assim, pra gente é frio. Baixou de 20 pra gente é frio. E a gente tem que prevenir, né não, Bruno? Tem. E uma das coisas, por exemplo, eu uso sempre de base vitamina C e zinco, que é um dos suplementos que a gente tem na Vita. Mas também tem um que eu adoro, que é o NAC. O N-acetilcisteína, pra mim, é imbatível para quase tudo, até para ansiedade. Engraçado isso, né? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, um professor, olha que isso tem muito tempo, mais de 30 anos, ele falou assim, N-acetilcisteína é um suplemento maravilhoso de proteção do pulmão. Eu, na época, nem ouvia falar naquilo. Conforme fui me especializando, o N-acetilcisteína foi se tornando uma molécula muito estudada, né? E é legal, porque não é uma medicação, é um suplemento. Eles também têm o NAC. Mas hoje a gente vai falar do ômega 3. Você toma, Bruno? E eu comecei a tomar porque... Sabe o que eu tomava há muito tempo pra curar a gripe? Eu espremia laranja com limão porque é vitamina C. Aí misturava com a aguinha e tomava. Não, também é bom, mas você pode fazer erosão ácida nos dentes. É verdade. Se você faz sempre. Isso, é isso que eu tô falando. Mas o ômega 3, é legal que o ômega 3 da Vita tem 3 possibilidades. Você tem o ômega 3 básico, que tem EPA e tem DHA, tá? Tem um pouquinho mais de EPA do que DHA, então ele tem um efeito mais anti-inflamatório e cardiovascular. Você tem o super, né? O super DHA, que é mais para o metabolismo cerebral, e tem um que eu adoro, que é o 3 em 1, que é ômega 3, coenzima Q10, vitamina D e vitamina E.
Que esse aqui, depois que passa de 50, a gente faz o combo. Então, para viajar é bem mais prático. Mas para quem está começando, para quem está lá pelos seus 40, quer começar alguma suplementação, ômega 3 hoje é indiscutível, assim, né? Em saúde vascular. Eu estava usando ano passado na gravidez. Aí tem que voltar também depois. Foi? Mas vai ser bom que você vai ganhar um hoje. Tá bom. Vou manter, então. Vou continuar. E tem uma dica muito legal. Bota no freezer. Porque quando você bota no freezer, na hora que você tira para fazer uso, e pode ser numa refeição, então pode ser à noite, se você faz uma janta ou se faz um lanche, ele passa pelo estômago congeladinho, aí ele não tem risco de dar aquele refluxozinho que as pessoas falam, mas gosto de peixe. Não sei o quê. Então bota no freezer. Boa dica. Tá? Isso aí funcionou comigo sempre. Engraçado que esse 3 em 1 não tem esse problema. Não sei por quê. Depois eu até vou ligar para ele saber se a combinação coisa, né? Com outros deu alguma diferença de peso molecular. Não sei. Mas não tem. Os outros eu sempre digo, bota no freezer que vale a pena. E tem uma dica aí. Também, Bia. Exatamente. Quem tá assistindo o Pod People, tem o QR Code que tá na tela, o pessoal pode acessar lá no site da Vita, que a gente sempre fala, Bia, que também o pessoal que escuta só no Spotify, que não consegue enxergar aqui o episódio, que é Vita com H, VHITA. Isso mesmo. Isso, aí vai lá pro site e usa o cupom PodPeople nos suplementos da Vita. Pra ter desconto. Exatamente. Pra ter um bom começo. Isso aí. Minha querida, olha, tem um presentinho aqui que a Vita mandou pra você, que é uma eco bag. Dá pra gente ir pra feira. Tem aqui uma garrafinha. Para beber água. Para forçar a gente a beber água. Você que é a mulher do rim sabe que a gente precisa. Tem um caderninho pra gente fazer nossas anotações. E tem aqui um ômega 3. Tá? Pode deixar aí tudo do ladinho, que você ainda vai ganhar tanta coisinha. E aí as crianças, que eu digo aqui, elas arrumam tudo. Porque para trabalhar aqui tem que ter educação e gentileza. É pré-requisito. Todo o resto a gente ensina. Agora, educação é difícil de ensinar, né? Minha querida, queria que você falasse um pouquinho por que escolheu a medicina e dentro da medicina, por que escolheu a nefrologia? Bom, eu sempre fui uma criança muito estudiosa, adolescente, sempre gostei muito de estudar, era meio a nerd da sala, da turma. E sempre quis fazer um pouco de tudo, né? Quando eu estava na adolescência, aquilo, o que eu vou fazer, vestibular e tal. E era até mais voltada para exatas. Eu gostava de física, matemática, queria fazer engenharia e tudo mais. Era assim. E a lua? Só que eu sou de Campos Goytacazes. E naquela época, também não sou tão nova assim, né? Lá, anos 2000, a gente não tinha tanto acesso hoje em dia à informação que a gente tem. Hoje em dia, o pessoal que está na escola tem muitas referências, né? Lá em Campos, quem era a minha grande referência? Meu pai, meus pais, né? Mas principalmente o meu pai, que tem uma história muito legal também, veio lá do interior, da roça, estudou bastante e é médico. Ah, seu pai é médico. Isso, então ele foi minha grande referência. Apesar de gostar de um monte de coisa, no fim das contas, acabei seguindo o meu pai, que sempre fui um pouco a filhinha do papai mesmo, a puxa-saco, mas... Admiração, né? Eu acho que tem uma coisa que pais... o exemplo arrasta, né? Você via seu pai. E não foi só eu, a minha irmã mais velha também. Ela entrou na medicina e eu vou seguir medicina também. Acabei seguindo o caminho do meu pai e da minha irmã. E meu pai é nefrologista. Ah, ele é nefrologista. Então, ele já era raro. Ele foi mais raro que você. Na época dele era mais difícil ainda. A gente estava comentando que nefrologistas, nós somos poucos, então na época dele, ele ia fazer cardiologia. Ele veio para o Rio de Janeiro se especializar, gostou da nefrologia lá no Pedro Ernesto da UERJ, acabou seguindo a especialidade. Que legal. E assim, a gente, criança e tudo mais, ele sempre apaixonado pela especialidade também, a gente acabou se encantando também ao longo da faculdade. Na faculdade eu também gostava de tudo um pouco, mas principalmente de clínica médica. Gostava da anamnese, investigação, diagnóstico, tratamento. Fazer o diagnóstico, né? Juntar aquilo, parece um jogo, né? E ainda mais como nefrologista, né? O nefrologista é um detetive, os diagnósticos difíceis, essa parte que encanta mais, né? De potássio, sódio, magnésio e esses diagnósticos mais difíceis. O meu pai dava aula na faculdade também. Lá em Campos. Ele dá até hoje, inclusive.
E acabou que a minha irmã foi pra nefrologia também. Vocês três? Aham. Mas que legal. E meu pai é um grande influencer, apesar de não ter Instagram, de não ter nada, mas Exatamente. pelo amor à medicina, e não só ao estudo, ao cuidado com o paciente. Então, ele era referência para todos os alunos dele, todo mundo gosta muito dele. Teu pai inspira. Inspira. Outras Cuidado. pessoas. Então, ele é tanto que a gente cresceu ouvindo o bordão dele. Esse doutor Borromeu. Doutor Borromeu é médico de rim? Ele, não sou médico de rim, sou médico de gente. Ele sempre diz, mesmo bordão, mesmo. Aí todo mundo sabe, é médico de gente. Então, hoje em dia que tem rim. Ele é rim. médico de gente que tem rim. Então, por esse cuidado, aí ele inspira não só nós duas, mas outros alunos dele também seguiram a nefrologia. Que legal. E aí, por isso, né, minha irmã foi a primeira, aí eu fui na sequência, eu saí de campus logo que me formei, fui para a Unifesp em São Paulo, fiz residência de clínica médica. E a Unifesp tem o Hospital do Rim, que é o hospital que faz mais transplante renal no mundo. Que legal. Então foi uma outra referência também, outra inspiração. Eu já vinha com a inspiração do meu pai lá na Unifesp, na clínica médica. Os professores de lá eram muito bons, a gente já rodava na nefrologia, tinha o Hospital do Rim. Aí não tive jeito. Teu pai adorou, né? Nossa, foi. As novidades que você Nossa, trazia. os meus ídolos estão lá na Unifesp. Aí eu acabei me envolvendo também com o pessoal de lá, fiz muitas amizades. Acabei fazendo residência de nefrologia lá e também mestrado em ciências na área de nefrites. De nefrites, que é outra coisa dificílima. É mais também. raro do raro ainda. É mais raro do raro, você falou bem. É interessante isso que você está falando. Eu dei muita palestra em Campos. Nessa época aí que você está falando. Legal. Fui muita Bienal em Campos. Dei forte. palestra na faculdade de medicina. Deve Tinha um ter ido lá reitor algum que eu me dava congresso, muito bem. Me dava muito bem com ele. Vocês têm uma coisa... Eu acredito muito nas pessoas que vêm de cidades menores. Que as pessoas falam assim, vocês... Quem está no eixo Rio-São Paulo, a gente tem sempre uma coisa que é muito ruim. Tá logo ali. Eu posso escolher a federal, a estadual. Vocês que vêm de um lugar que só tem uma opção ou duas, vocês valorizam o que vocês vão buscar fora. Então, assim, a tendência... Você tem uma coisa, você falou, nerd. Eu adoro nerd. Eu digo que o mundo é dos nerds. Né? Meus sócios são nerds, assim. Eu acho que os nerds é a nova tendência. Assim, eu Tanto espero. Que, assim, eu fui terminando a faculdade, a gente estudava muito para residência, né? Estudava. Hoje em dia a residência já tá meio, né? O pessoal quase acabando, né? As pessoas querem mais virar influência, que não está errado, mas que... Mas primeiro tem que ter conteúdo. Tem que ter a base, né? Exatamente. Tem gente virando influência e não acabou a faculdade, né? Então a gente tem que ter cada um com sua opção, mas assim, acho que antigamente, na minha época, a gente era mais assim, raçudo, ir lá, fazer residência. Então a gente quer ir para São Paulo, quer ir pro melhor. O melhor dos melhores, então... Você está falando uma coisa que eu falo aqui muito com as pessoas aqui, pessoal tudo muito jovem aqui, né, na equipe, e eu falo, gente, daqui a 10 anos vai ter um apagão de bons médicos no mercado. Já está sentindo isso, né? Mas daqui a 10 anos isso vai ser um apagão mesmo, porque hoje ainda tem o pessoal da antiga que está ali para socorrer. Daqui a 10 anos, o pessoal da antiga já vai ter se retirado. E isso impacta nos rins, eu vou falar mais sobre isso mais também. ainda, eu imagino, porque assim, vai impactar nas doenças mais comuns. Agora, você imagina em doenças mais raras, que você precisa de uma formação maior, que você precisa de mais tempo. E a vida requer processos, né? Tem processos que têm que ser feitos. Você não pode pular etapas, né? Acho que eu me considero um pouco influencer aí, tenho lá meu Instagram, meus seguidores e tal, mas não foi de ontem para hoje, né? Para chegar assim, passar confiança, passar informação, o pessoal lá me pergunta, eu respondo com muita naturalidade e tudo mais. Demorei muito chão para chegar até você aqui, teve que estudar muito para hoje ter essa naturalidade de responder às pessoas que te procuram com uma linguagem que seja acessível. Porque tem isso, porque tem muito colega que sabe muito. Mas aí quando pergunta alguma coisa, fala no mediquês que a pessoa fala assim, gente, isso é gravíssimo. De repente é uma infecção urinária daquela mais tranquila. O cara vai te falar dos piócitos, do não sei o quê, dos macrófagos e não sei... A pessoa vai olhar assim e falar, estou à beira da morte. Né? Então, precisa mais do que saber. Precisa também saber passar. Se comunicar. Né? De uma maneira simples, que todo mundo possa entender. Mas vamos falar um pouquinho dos rins. Vamos lá. O que os rins fazem? Vamos deixar tudo isso muito claro, para depois saber que quando eles deixam de fazer... Fazem falta. Quer que a gente bote uma imagem do rim? Vamos botar aquela
Primeiro, vê se eu separei uma imagem bonitinha. Tá de livro. Tá, então Temos vamos lá. 2 rins, né? Aham. Um de cada lado do corpo, e eles ficam na parte de trás. Isso, quando a gente Próximos à bota a coluna. mãozinha aqui assim. Tanto que é muito comum as pessoas acharem que o rim tá doendo. Ah, acho que eu tô com dor no rim. A maioria das vezes é uma dor muscular, da coluna. E os rins, geralmente, são silenciosos. Só se eles estão inflamados ou com alguma pedrinha, aí sim dá uma dor forte. Geralmente, eles são silenciosos, estão aqui nas nossas costas. E realmente ele tem essa irrigação, né? Chega a artéria, sai a veia, ele é bastante irrigado. Bastante irrigado. Isso faz muito sentido porque tudo impacta nos rins. Ele vai sendo muito irrigado por toda a sua parte. Então, um remédio que a gente tome vai impactar os rins, seja minimamente esse impacto, mas vai chegar lá para ser filtrado, vai ser metabolizado em outros locais, mas alguma coisa vai passar pelos Para rins. sair, vai ter que sair pelo rim. Tudo passa por lá. Por exemplo, suplementos também. Então, por isso que tem que ser na dose certa, o suplemento certo, para a pessoa certa. Porque senão os rins podem sofrer. Então, os rins, a principal função dos rins, né? Essa filtração. Filtra o sangue e elimina pela urina o que não precisa mais. Eu falo muito que joga fora o lixo do corpo, Exatamente. né? Assim como, vamos falar, né, da creatinina, a ureia, tudo que estiver em excesso sai pela urina, o rim faz essa filtração. E o que não pode sair também, ele retém. Por exemplo, as proteínas no nosso sangue, as células vermelhas, isso a gente não quer perder pela urina, então o rim vai reter. Então essa função de filtração do que é importante, do que precisa ser eliminado, é fundamental. Até mesmo a água, né? Se a gente pode beber muita água sem problemas, 3, 4 litros, pessoas saudáveis, é porque o rim está lá também eliminando a água em excesso pela urina. Então, isso também faz parte. A urina é muito importante para essa regulação de eletrólitos, de água, de substâncias, toxinas, mas não só de filtração que vivem os rins. Eles também promovem a produção de hormônios. Um hormônio muito principal, muito importante, é a eritropoetina. A eritropoetina, produzida principalmente pelos rins, ajuda a formação do próprio sangue, das células vermelhas. Dos eritrócitos, né? Das células vermelhas. Por isso que a anemia é um sinal que a gente tem que estar em alerta de doença renal. Principalmente na infância. Às vezes é uma criança que está lá com anemia, e as pessoas esquecem que criança também pode ter problema renal. Exatamente. Aí esquece de dosar creatinina. Vai estar lá na anemia dá ferro, não melhora. A anemia pode ser um sinal de doença renal. E é um sinal precoce de doença renal, por exemplo? Não, já é um sinal tardio. Tardio, porque deixou de produzir essa substância que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Os rins, eles vão, conforme a doença renal vai avançando silenciosamente, sem dor, sem alterar a urina. Às vezes pode ter uma espuma na urina, um sangue na urina, mas geralmente a urina continua a mesma. Por quê? Porque os rins são guerreiros, eles vão lá bravamente aguentando, suportando, né? Morre um pouquinho de rim, mas a outra parte vai se sobrecarregando para dar conta do recado. Por isso que é silencioso e sutil. As diferenças, os exames vão se alterando bem devagarzinho. E uma vez que o rim já perdeu, sei lá, 70%, 80% do seu funcionamento, os 2 rins... Os 2? Essa doença a gente está falando, acomete os 2 rins. Tá. E aí sim a gente vai sentir falta, por exemplo, da produção desse hormônio. Aí sim pode ter algum sinal de anemia. Então, é tardio. Essa anemia da doença renal é tardio. Da doença renal é tardio. E todos os sintomas, né? Às vezes o paciente chega e fala, mas eu não estou sentindo nada, estou urinando bem. Eu falei, exatamente, é mais um motivo que fala a favor de doença renal crônica, porque é silenciosa, mas a gente já pode ver as alterações nos exames. Só voltando um pouco da função, ele também produz... Na verdade, ele ativa a vitamina D. Então, a vitamina D da nossa suplementação ou do sol, a gente toma, ela passa por várias etapas. A etapa final passa pelos rins, ela é ativada no seu metabólito principal, calcitriol. Então, se o rim não estiver bem, você não está metabolizando a vitamina D. Se o rim está em insuficiência renal tudo é avançado. Também vai ter uma falta dessa vitamina D a longo prazo, problemas nos ossos, problemas na imunidade, por exemplo. Então pode começar com uma osteopenia muito violenta, que a pessoa fala não era proporcional para a idade, não era proporcional para ser esperado. Isso, existe essa condição, é chamada doença óssea da doença renal crônica.
Não é nem a osteopenia nem a osteoporose, é uma mistura. É uma mistura disso. Porque as toxinas urêmicas que a gente fala, né? Principalmente a ureia, o seu grande marcador, as outras a gente não dosa na prática clínica, mas a gente sabe que tem muitas outras toxinas, outros agentes inflamatórios. Eles também vão agindo, assim como no corpo todo, mas também nos ossos, dando essa condição. Então, dentre as várias consequências da doença renal, essas consequências tardias, está a anemia, a doença óssea. Outra coisa também é a acidose. Então, vai deixando de reter bicarbonato, porque os rins retêm o bicarbonato e eliminam os ácidos que estão em excesso no nosso corpo. Insuficiência renal já avançada vai reter ácido. E aí o bicarbonato do sangue abaixa. Isso significa o quê? Acidose metabólica. Aí mais uma consequência. Então, a gente já está falando um pouquinho das funções. Se não tem essas funções, as consequências. Exatamente. Né? Mas isso é doença crônica. Quais são as doenças mais comuns renais? Que levam à doença renal crônica? Comuns. Vamos começar pelas mais comuns. A principal e grande é a doença renal crônica mesmo. E é a renal crônica mesmo. Em cada 10 brasileiros tem algum grau dessa doença renal crônica e não sabe. Então, a cada 10? E no mundo, 850 milhões de pessoas. Essa é a estimativa. Então... É quase 1 bilhão. Então, é quase 1 para 8. Exatamente. Quase. Né? Teria que ser 1 bilhão para dar os 8 bilhões. Mas é quase 1 para 8. É muita gente. Porque as principais causas são pressão alta e diabetes. Essas são as tops. Que levam à doença renal crônica. Isso. E principalmente em países que não são tão desenvolvidos. Como no Brasil tem muitas realidades, né? Pessoas com mais e com menos acesso ao médico. Então, tem aquelas pessoas que são diabéticas e não sabem, tem pressão alta e não sabem. Enquanto não está sabendo, o rim já está lá sofrendo há muito tempo. Além disso, tem, por exemplo, abuso de anti-inflamatório. Então, Isso é muito comum no nosso país. É muito comum. Não, e anti-inflamatório é vendido sem qualquer retenção de receita. Então, qualquer um pode comprar. Qualquer um pode comprar. Ainda tem a cor do vizinho. Isso aqui é ótimo, toma. Isso aqui é ótimo, toma. E aí, muitas vezes, a pessoa já tem algum problema renal e vai tomando anti-inflamatório e tem gota e vai tomando também porque dói muito e sem orientação médica. E aí vai só piorando a creatinina, que é o grande marcador de função renal. Outros problemas renais comuns também são as nefrites, que não são tão conhecidas assim na população, mas não são raras. Elas podem acontecer, elas estão aí, muitas vezes não diagnosticadas, com vários sintomas. Às vezes são nefrites que é uma inflamação do rim. Exato. Muitas vezes autoimune ou genético. Às vezes abrem de maneira drástica, já precisando de hemodiálise, e às vezes são silenciosas também, descobertas só com exame de rotina. Então, tem várias apresentações, mas as nefrites são muito comuns também. E outra coisa importante são as doenças genéticas. A gente fala muito de beber muita água, cuidar dos rins, fazer atividade física, se alimentar bem, mas muitas pessoas fazem tudo isso, têm uma vida saudável, se alimentam super bem e ainda assim tem doença renal. Justamente por conta das doenças genéticas e também autoimunes, que não escolhem cor, classe social, elas simplesmente chegam e tomam a vida da pessoa, que muda de forma importante. Um exemplo é a doença renal policística, que é importante, leva para diálise e é muito comum também. Os rins ficam cheios de cistos, não é uma doença rara, é uma doença comum, e muitas vezes leva a diálise, a doença renal crônica. Então. Você está falando da questão de cisto, ao mesmo tempo, o rim é comum que a gente veja cistos depois do passar da idade. Mas não é poli. Exatamente. É umzinho, 2. A gente fala que é a verruga do rim. É sinalzinho da velhice. Exatamente. Tem sempre um cistozinho. 1 ou 2, aí tudo bem. Aí tudo bem. O que você está falando é quando ele é infestado E nessa doença de cistos. Que pode surgir com 20, 30, em pessoas jovens, que não são para ter cisto. Aí, os médicos que estão lá fazendo ultrassom, pedindo aquele ultrassom de rotina, se encontra muitos cistos, uma coisa estranha, tem que mandar para o nefro avaliar para ver se não pode ser essa doença. Essa doença policística. E pedra no rim, né? Pedra no rim é muito comum Todo mundo sabe. Pedra no rim, o pessoal sabe. Fala de rim, lembra da pedra no rim. Que também tem muitos fatores semelhantes com a doença renal crônica, como obesidade, sedentarismo, desidratação. A principal maneira de prevenir é se hidratar bem, beber bastante líquido,
Mas muitas vezes também não é só isso. Se a pessoa tem pedra no rim de repetição, principalmente se tem história familiar, por mais que ela beba água, por mais que tenha um estilo de vida saudável, Por mais que ela emagreça ou perda peso, né? tem que estudar a urina, porque às vezes a urina dela tem algum fator ali que está predispondo a pedra e se não corrigir, não vai melhorar. Por exemplo, aí já entra em algo mais específico. Por exemplo, aquela urina desse paciente elimina muito cálcio ou elimina pouco citrato. Muito cálcio ou pouco citrato favorecem a pedra no rim. Então, aí tem que procurar um nefrologista para fazer essa avaliação. Se encontrar algum desses fatores, tem que corrigir. Mas na hora que a gente pede lá o EAS, comuníssimo, né? O examezinho de urina, o citrato é testado? Não, esses exames que eu tô falando da urina de 24 horas, que é um exame chato de colher, né? Tá, porque você quando põe EAS, aparece ali se tem hemácia, aparece ali se tem leucócitos, um básico, O claro. EAS é muito importante, né? Né? Ele dá muita informação, principalmente para o diagnóstico de nefrite, como a gente falou, a inflamação do rim. Então, muito leucócito, muita proteína, muita célula vermelha, sinal de que o rim está muito inflamado. Mas também isso também pode aparecer se tem pedra no rim, se tem infecção, leucócitos, a própria proteína na urina também está ali presente. É um indício. Pode ser, depende aí o médico vai avaliar conforme as queixas clínicas, né? Uma coisa que é muito comum no EAS são os cristais de oxalato, né, de urato. Isso não significa que a pessoa tem pedra no rim. Isso pode ser um sinal de que ela bebe pouca água, está desidratado. E a urina está lá falando que vamos beber mais água, né? Que talvez dando esteja... esse sinal vermelho. É um cristalzinho que pode virar uma pedra. Mas para fazer o estudo metabólico, ver se está com muito cálcio, muito oxalato ou pouco citrato, entre outras coisas que a gente avalia, é com a urina de 24 horas, que tem que colher a urina durante 24 que dá horas. aquele potão, né, para a pessoa levar para casa. É incômodo, mas é um exame muito importante. Mas faz a diferença, né? Do Pro tipo de cálculo e o tratamento. Faz. Então é fundamental que se faça. Isso. Perfeito. Se a pessoa, ainda mais que ela tem de repetição. Exatamente. Cálculo de repetição é fundamental. importante. Para você ver se tem citrato baixo e oxalato de cálcio alto. Isso. É isso. Esses são os principais. A gente avalia outras coisas como sódio, magnésio, fósforo, mas esses três... Ácido úrico também está em excesso. Que também pode estar envolvido com cálculo. Pode ser uma pedra de ácido úrico, que é muito comum no paciente obeso. Aí emagrecer vai ser fundamental. É mesmo, é? Faz sentido, faz sentido. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, no Pedro Ernesto, eu peguei um caso no terceiro ano, na clínica, estava na clínica, de um rapaz de 18 anos, jovem, e que ele chegou com a queixa no ambulatório que estava urinando pouco. Falei, nossa, mas 18 anos? Aí eu fui, na época, a gente não tinha coisa do ultrassom, a gente pedia aquele exame de... Raio-X? Mas era urografia excretora, que tinha contraste, não sei o que, se lembra? Ainda faz isso? Não, né? Não. Que bom, porque era chato aquilo. Aí eu pedi uma urografia excretora, que seria hoje um ultrassom, uma ressonância, nesse sentido. E aí, quando veio, apareceu um negócio esquisitíssimo. É como se essa estrelinha aqui tinha um cálculo enorme que ocupava isso aqui tudo. Eu fui direto pro meu professor, eu falei, o que é isso? Ele, quem tá com isso? Eu falei Coitado. assim, um garoto de 18 anos que tá com hipertensão. Nossa. Tava com a pressão altíssima, 24. Eu olhei para ele e falei, isso é muito raro, isso é muito... E a gente operou, realmente, foi operado, ele passou na frente lá no hospital, operou e ficou super bem. Mas ele podia perder aquele rim, né? Então, nem toda pedra no rim causa aquela dor típica que é aguda, né? O dele não tinha nada. Porque provavelmente era um cálculo coraliforme. Coraliforme, um cálculo porque grandão. Eu falei, gente, era feito uma estrela, assim. Esse cálculo vai se ocupando devagarzinho, a pelve renal, esse espaço, e aos poucos, e às vezes não causa dor nenhuma. Não, a pressão alta que chamou a atenção. Pressão alta. Doença renal causa pressão alta. Exatamente. Eu falei assim, não é possível, 24? Eu falei, você teve convulsão, alguma coisa? Eu falei, você sente alguma coisa? Às vezes uma dorzinha de cabeça, sabe? Não é uma causa comum de insuficiência renal que leva para hemodiálise, mas pode acontecer. Se a pessoa não se cuidar, essa pedra... Foi um achado. Como me chamou a atenção muita pressão, eu falei, pressão alta, assim, em jovem, eu vou ver rim. Depois eu vejo qualquer outra coisa. E por acaso deu, né? Provavelmente já tinha um componente genético, né? Quando é alguma doença em criança, a gente já pensa em problemas genéticos influenciando. Então, ainda mais
Cálculo renal também pode acontecer em criança, adolescente e geralmente tem muitas doenças genéticas. Sim, sim. Minha sobrinha teve cálculo renal muito precoce, assim, e o pai tinha, então tinha toda uma coisa genética. A pielonefrite, que é um pouquinho... É a mesma coisa que nefrite? Não, é diferente. É diferente? Então vamos lá. A nefrite é a inflamação do rim. E a pielonefrite? A nefrite, na verdade, é a inflamação do glomérulo. O glomérulo é o filtro do rim, a estrutura microscópica. A gente está vendo aqui um macroscópico, mas se a gente olhar no microscópio, lá o filtro... É a estrutura funcional, o glomérulo. Que filtra os rins e depois passa para as etapas seguintes, até chegar nos cálices, na pelve e eliminar a urina. A inflamação desse filtro dos glomérulos é a nefrite, que na verdade é uma glomerulonefrite. É um nome grande. Né? Tá. Então, a glomerulonefrite, como eu falei, pode ser autoimune, pode ser algo do próprio rim mesmo. Então, nomes que às vezes as pessoas já ouviram falar: nefropatia por IgA, nefropatia membranosa, nefrite lúpica, lesões mínimas. Nefrite lúpica é muito comum. Então, doenças autoimunes. Então, isso é uma nefrite, que a gente abrevia para falar nefrite, sendo essas glomerulonefrites. A pielonefrite é diferente, é uma doença infecciosa. Então, é uma infecção causada geralmente por uma bactéria, que é uma infecção urinária. A infecção urinária pode ser baixa, atinge só a bexiga ali, muito comum nas mulheres, e é a cistite. Quando essa bactéria ascende, vai lá para cima, né, para os rins. Para os rins. Realmente, para os rins, aí é uma inflamação renal infecciosa. E aí, sim, é a pielonefrite. Entendi. Que gera febre, dor lombar e pode confundir muito com pedra no rim, porque gera uma dor importante, uma dificuldade para urinar, ardência para urinar. E febre é um sinal bem comum também. E é importante a gente tratar o quanto antes, sendo uma infecção. Para não acender. Né? Para não gerar uma sepse. Exatamente. Porque acendeu, é sepse. Porque tudo no rim, ele é muito vascularizado. Então, se ele sobe uma bactéria ali, para ela tomar o corpo, a circulação sanguínea é muito fácil. Então, tem que tratar logo com antibiótico para poder controlar. Porque se não controlar, aí a gente pode ter um problema, uma doença renal aguda, né? Piorar a creatinina, mas de maneira abrupta. Que aí tem que tomar um antibiótico para melhorar. E essas infecções, se repetirem, pode levar a uma doença renal crônica? Sim, pode, com certeza. Como eu falei, as infecções e os cálculos renais não são o mais comum da gente ter na chegada da diálise. Graças a Deus a medicina evoluiu, o diagnóstico é precoce, mas ainda assim tem gente que infelizmente ou não se cuida ou não tem o cuidado adequado, não tem acesso e infelizmente vai perdendo o rim de pouco em pouco. Principalmente se essa doença começou lá atrás, na adolescência, se não teve assistência suficiente, não teve tratamento, acompanhamento. Então, se tiver infecção de repetição, cálculo renal de repetição, elas muitas vezes se misturam, o que é pior, mais difícil de tratar, mas sim, existe caso de doença renal crônica, que pode até chegar na diálise por conta disso. De infecções de repetição. Aí vai infecção de repetição, aí as coisas vão se somando. A pessoa fica desidratada nesses episódios, toma um anti-inflamatório para dor, toma um suplemento sem saber a dose, vai machucando os rins, e aí vão se somando as coisas, né? Isso é super importante, né? Porque o mesmo suplemento que protege pode fazer mal. Exatamente. Dependendo da dose. Com certeza. Então, é super importante isso, ter a orientação sempre do médico. Sempre que a pessoa quer usar um suplemento, então se ela quer usar o suplemento, é algo suplementar, né? Então, ela já está fazendo o básico, já fez os exames para saber como é que está o fígado, como é que estão os rins, como é que está a saúde, o coração. Tem que fazer... Ainda mais jovem, né? Que já quer pular para o hormônio também, está muito em voga, né? Exatamente. Como eu falei, mais uma vez, as coisas vão se somando. Tem processo, né? Os hormônios, esses hormônios, você está falando do pessoal que adora tomar um hormônio para estética, porque não é necessidade. Você tomar hormônio para aumentar a musculatura jovem, pelo contrário. Isso né? já é um problema da cabeça. Exatamente. Algumas pessoas, alguns idosos irão precisar, mulheres em menopausa, homens. Existe ali uma idade que você tem que controlar com o endocrinologista, que pode ser que você precise, de fato. Com a via, o endocrinologista vai resolver isso. Agora, tem pessoas que fazem isso por estética muito novos. Isso também tem um impacto no rim?
Não só no rim, como no corpo todo, Não, né? no corpo, no fígado a gente sabe Não. que é o estrago, né? Coração, então, sofre bastante. E os rins, como sempre, sofrem em silêncio também. Uhum. Os rins, como eu falei, né, eles sofrem o impacto de tudo. Os hormônios esteroides, anabolizantes, também vão impactar nos rins. Esses hormônios, eles acabam forçando os rins a trabalharem mais, aumentam a filtração. Isso, a princípio, numa primeira visão, parece ser bom, está filtrando mais, mas não, eles estão sendo sobrecarregados. Vai ter uma hora que eles vão parar. A longo prazo pode gerar proteína na urina, proteinúria, ou até mesmo um quadro que a gente chama de GESF, que é glomerulosclerose segmentária focal, que é um tipo de nefrite. Então, se a pessoa quer usar, é direito dela querer fazer o que ela quiser, né? Sim, mas eu acho que é verifica- direito. Aí, Tamires, eu acho assim, é direito. Mas eu acho que nós médicos temos o dever de dizer, Sim. você é livre para decidir, mas os riscos são Uhum. esse. Se você decidir fazer, é uma responsabilidade sua, e eu aconselho que você faça exames periódicos para ver Controle de isso. danos, né? Controle de danos. A pessoa pode querer, né? É. Porque mesmo se a gente muitos procuram aconselhamento, mas que no fim das contas ela vai seguir na cabeça dela, né? Sim, a gente sabe disso. É. A maioria dos pacientes que vai fazer alguma coisa, ele fala assim, eu queria saber o que você acha. Aí você fala o que você acha. Eu não Aí sei. você vê com aquela carinha de que ele não concordou, ok, mas você tem a obrigação Uhum. de falar. Porque aí é escolha. Sim. Do momento que a pessoa não tem informação correta, não é escolha. Ignorância. Né? Não teve escolha. Porque assim, se alguém chega, olha, você vai poder ter isso. Tá? Ah, mas se eu tiver em acompanhamento médico, você reduz a possibilidade da coisa Uhum. te pegar num estado muito mais avançado, mas não quer dizer que você vai evitar. Essas pessoas também podem aumentar a creatinina. Às vezes aumenta a creatinina e não necessariamente a doença renal. A creatinina ela é muito proporcional à massa muscular. Então, geralmente, essas pessoas estão treinando muito, já têm muita massa muscular e vão querer dobrar, triplicar a massa muscular. E a creatinina pode ser apenas um sinal desse excesso. Isso, de que está chegando muita creatinina e não diminuindo a filtração. Uhum. Só que a gente não pode sempre falar, não, já que a creatinina está alta é porque você é musculoso mesmo. A gente não pode se basear apenas nisso. E qual a diferença, por exemplo, quando você pega um exame de creatinina? Ela está alta. Não muito alta, mas vamos dizer 1,5. Uhum. Tá? O normal é até 1. Em torno de 1. Em torno de 1. Então, você chegou um paciente jovem, 1,5 creatinina. E ureia normal. A ureia é um marcador meio ruim. Para a função renal. Sim, a gente usa mais a creatinina. A creatinina. Tá. Aí você vê que é uma pessoa musculosa. Seja homem, seja mulher. A gente não está aqui botando nenhum tipo de preconceito que hoje em dia os dois lados estão usando. Qual a diferença qual a diferenciação que você pode fazer para saber se é o excesso muscular que está gerando esse excesso ou se é alguma coisa já de comprometimento renal? A gente usa alguns marcadores para diferenciar. A gente usa o grande marcador de função renal é a creatinina, só que ela tem esses poréns, né? Ele é proporcional à quantidade de proteína que a pessoa consome. Então, essas pessoas têm uma dieta hiperproteica, vai aumentar a creatinina e são musculosas. Então, a creatinina sofre essas influências. O que a gente pode fazer é uma urina de 24 horas, que vai calcular exatamente o quanto que está filtrando e o quanto que está eliminando. Obrigada, Ruth. Obrigada. Aí a gente vai ter uma noção como que está a filtração. E muitas vezes esses pacientes vêm para fazer um check-up, os mais orientados, né? E a filtração tá alta, tá 110, 120. Para uma pessoa de 40 anos, não é o que a gente espera, né? Então, apesar de não ter baixa de filtração, tá até um pouquinho mais alta. Mas é um sinal bem precoce de que o rim está sendo sobrecarregado ali. Pelo excesso de músculo. Pelo excesso de hormônio. De hormônio que aumenta a musculatura e dá essa sobrecarga. Isso mesmo. Tá. Então, a gente tem o clearance de creatinina, é o exame da urina de 24 horas, que vai calcular que se tiver realmente reduzido, aí a gente fala, olha, essa creatinina alta é insuficiência renal mesmo. Entendi. Se tiver normal se é normal, ótimo. Se tiver mais para alta, tá sobrecarregando os rins. Aí é aquela coisa, você deveria diminuir um sinal de alerta. tipo de sobrecarga, porque com o tempo isso pode lesar os rins.
A gente também avalia se já tem proteína na urina, que também, apesar de não ser função renal, mostra um dano estrutural ali, que também os rins estão com problema, que pode ser dos hormônios, do excesso de proteína nesse contexto. E existe um marcador de sangue simples que avalia a função renal e não varia conforme massa muscular nem proteínas. É um exame chamado cistatina C. Cistatina que C. avalia a função renal. Não tem no SUS e geralmente os planos não cobrem. Geralmente custa em torno de 100 a 200 reais. O paciente Mas faz fazer. o efeito que o clearance faria para você fazer essa diferenciação? É como se fosse uma creatinina do sangue, só que não tem influência da massa muscular nem da dieta. É o funcionamento renal. É fidedigna. E validado. Cistatina D. C. Cistatina C, desculpa. Ela Bruno, tem alguma dúvida, você que anda querendo fazer hormônio? O Bruno é equilibrado. O Bruno é um jovem equilibrado. Ele é puro, tá puro. Ele tá virgem. Ele tá virgem de coisas assim. Ele toma pouca medicação. Que ótimo. O Bruno é muito sensato. Falando sobre a hidratação, né? Cada um tem... A gente faz aquele cálculo baseado no peso, né? Quanto que você toma assim por dia. E a gente fala que tudo em excesso faz mal, né? Por exemplo, se num dia específico assim, eu passo um pouquinho da linha e não vou tomar mais água que o necessário só pra, como eu falo, chegar na meta do dia, meta diária de água. Pode ser um problema também, esse alto volume de ingestão de água pode prejudicar também. Não sempre, mas assim, um dia ou outro, tomei mais do que eu deveria. Ou então, assim, melhor ficar no 2, 3 litros mesmo. É porque às vezes eu sou esquecido, a gente correria aqui. Aí você resolve tomar tudo de uma vez, né? Acho que nem aqueles pacientes, tem que tomar 2 litros de água. Tudo de vez. Aí ele chega, eu tive um paciente que eu falei, olha, você tem que tomar 2 litros pelo menos de água, tá? Aí ele, não, pode deixar. Aí voltou 15 dias depois, eu falei, e aí, como é que você tá? Ele falou assim, não, tô ótimo, mas me deu insônia. Eu falei, insônia? E o remédio que eu passei não dava insônia? Aí ele falou, não, mas também eu fiz tudo que a senhora falou. Eu chegava às 6 horas do trabalho, pegava 2 litros de água e plá! Aí ele passava a noite no banheiro. Ia dar insônia. Aí eu falei, olha, realmente, era pra dar insônia. Ah, a senhora acha? Eu falei, porque é 2 litros durante o dia. Tem de tudo, a gente tem que explicar bem direitinho. Muito. Bom, é difícil a pessoa consumir água em excesso. O mais comum é que a gente consuma menos. Então, nessa correria do dia a dia, o frio que está chegando também tira um pouco a sede. Idosos sentem menos sede também, é um problema, a gente tem que estar sempre lembrando. Mas, assim, beber um pouco mais de líquido geralmente não vai te causar problemas. Para causar problema mesmo, você deveria tomar mais de 7, 8, 9 litros por dia, o que é bem difícil. Existem pessoas, até casos psiquiátricos, né, que fazem esse uso em excesso. Aí sim pode dar problema para os rins, para o exame do sódio, do sangue, então pode ter complicações. Mas se você ultrapassa 3 litros, 3,5, 4, até 5 por dia, não tem problema, desde que fracionado direitinho. E também se você faz atividade física naquele dia, se o clima está seco, é ainda mais justo que você beba um pouco mais de água. Essa conta 30, 40 ml de água por quilo de peso por dia é uma base, né? Você pode, às vezes, tomar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é uma média que você seguir está saudável. E também, você sendo jovem, adulto jovem, que seja, com os mecanismos da sede corretos, pode confiar. Você pode beber água conforme a sua sede, mas sempre um pouquinho mais, né? Para sempre garantir que está dentro dos conformes. Beber água de uma maneira ideal é bom, que vai prevenir pedra e infecção urinária. Como se lavasse, né? Literalmente lavasse tirar o todas rim. as bactérias, toxinas. Eu nunca vi sódio baixo por excesso de água. Mas vi muito, e isso eu falo muito para os psiquiatras, cuidado, existem antidepressivos, e os mais modernos, hoje em dia, o dual, que pode dar, tem que ter cuidado, principalmente idoso. E aí, de repente, começa a cair a pressão, começa a ficar sonolento. Muito comum. Então, tem que ter essa visão. Porque eu vejo o pessoal passar e não falar assim, olha, liga, pode acontecer isso, pode... Ou fazer uns exames de rotina. Não, e mesmo assim, tá, vamos supor, tá com tudo direitinho, tá? Aí você sabe que a pessoa reage muito bem àquela medicação. Então, é uma indicação precisa.
Você fez o teste farmacogenético, tá lá, ela não faz os efeitos colaterais, mas não livra dela fazer uma coisa que pode acontecer. E idoso, a dose tem que ser menor, porque o rim já não tá essa coisa toda, E então envelhece também. você tem que cuidar que a dose não é o que tá na bula. Uhum. Você tem que começar com um pouquinho menos e observar. E falar, olha, se começar a ficar sonolento, mole, ver a pressão. Porque às vezes a gente tem que trocar o remédio que é ideal por causa disso. Porque a baixa de sódio é muito perigosa. As pessoas acham que não, mas é Não. muito perigosa. Eu tenho muitos pacientes idosos que com esse quadro e muitas vezes, infelizmente, tem que trocar a medicação ou tem que ficar sempre indo no hospital, repor sódio venoso. Então, é bem complicado mesmo, principalmente no idoso, que isso é um fator de risco até para queda, baixa da qualidade de vida, convulsão, Exatamente. é um problema. Um outro remédio também comum é antihipertensivo tiazídico, hidroclorotiazida, clortalidona, também pode trazer o sódio um pouquinho para baixo. Eu já tive um paciente Que tem diurético, né? É, diurético. Ele estava usando essas medicações que já deixam o sódio mais para baixo, mas ele vinha numa pegada de musculação intensa e ele sim exagerou muito na água, ele estava tomando uns 8 litros por dia. O sódio dele baixou muito, foi para o hospital, o potássio baixou, deu muitos distúrbios hidroeletrolíticos. E aí tivemos que revisar tanto a medicação quanto essa tomada de água, então é perigoso tem mesmo. gente que toma hidroclorotiazida, diuréticos, assim, acho que estou inchado. Aí toma. É muito perigoso isso, É infelizmente muito comum. É muito comum. Existem mulheres, ainda mais jovens, tipo assim, eu vou a uma festa, vou tomar um diurético. Pra desinchar. 3 dias antes começa a tomar mais líquido, que você vai exato. desinchar. O melhor diurético é a água. É água, né? Diminui o sal, toma água, se hidrata melhor. Não, a pessoa toma no dia, eu já vi gente pagar, dar PT em festa. Chega desidratado, vai beber. Exatamente, pá, de repente. A bebida já desidrata. Exatamente, então tem que ter esses cuidados. Infelizmente, também no mercado de emagrecimento, né? Então, aquelas fórmulas mirabolantes, às vezes sempre tem um diurético, tem né? diurético, tem hormônio da tireoide, tem muitas vezes hormônio também. Tem de tudo, né? Que a gente já vê. Que é uma loucura isso, E aí, se não tiver atento, vai prejudicar os rins também. Eu já tive um caso também, não era de remédio diurético, mas uma paciente querendo emagrecer, desinchar, vinha usando por um mês, mais ou menos, 1 litro por dia de chá diurético. Não lembro exatamente qual, mas tomava esse chá todo dia, 1 litro. 1 litro do chá diurético. Isso. Chegou no hospital com as pernas travadas. Esse diurético natural, né, esse chá, baixou o potássio dela. Esses diuréticos também reduzem o potássio. E o potássio tem a ver com os músculos. Né? Com a resposta muscular. E também do coração, que também é músculo. Da arritmia, com Mas certeza. ela chegou com paralisia das 2 pernas. Chegou. E aí a gente investigou o que será que aconteceu. É neurológico. Nos exames lá, o potássio estava 1,5. Então, nossa é um perigo. Que é no mínimo 4,5. É, por aí. Nossa, tava muito ruim. Tava baixo. Aí foi pra UTI, repôs e melhorou. Melhorou o potássio, melhorou a mobilidade. Isso é muito louco, né? Porque assim, as pessoas acreditam nessa coisa de chá. Ah, chá é natural, não faz mal. Tudo faz mal se é usado em excesso. Exato. O que faz bem, faz mal. Tudo depende da dose. Não, e as pessoas confundem muito assim, o que é industrializado do que não é industrializado. Então, por exemplo, esse remédio faz mal. Aí você fala assim, sim, mas por quê? Não, porque ele é industrializado, é da indústria farmacêutica. Malvada. Aí você fala assim, gente, mas tem coisas, né, maravilhosas, né? A penicilina, antibiótico. Né? Antibiótico, coisas que você não questiona, whey, né? Aí você fala assim, a questão não é se é industrializado ou não. Porque eu até brinquei uma vez com uma paciente que ela falou assim, não, doutora, eu não tomo nada que não seja natural. Eu falei, se for natural, toma. Ela toma. Eu falei, faz o seguinte, vai ser muito útil para você um veneno de cobra, que é natural e pode te matar. Então a questão não é se é natural ou não. E os próprios remédios vêm dos animais. Da natureza, das ervas, tudo mais. Não é, por exemplo, o Valium, que foi um dos primeiros ansiolíticos, vem da valeriana. Aí a pessoa fala assim, não, mas a valeriana eu tomo. Se precisar. Eu não estou aqui falando para substituir por Valium, porque eu acho que toda tarja preta deve ser usada com parcimônia e de dias contados, para alguma coisa aguda e não mais. Mas a gente tem que entender que tudo vem da natureza. Você acha que a gente tira coisa de quê? Tudo vem de lá.
Então a gente tem que começar a rever essa maneira de pensar. Essa questão da dose é super importante. A gente falou da furosemida, que é um diurético potente, né? Que Muito se usado potente. errado, desidrata, causa insuficiência renal. Ontem mesmo atendi um paciente que tem insuficiência cardíaca. Tá todo congesto, tem água no pulmão, o rim. Precisa da Aí furosemida. ele preocupado, não, doutor, o cardiologista me passou muito diurético, muita furosemida. Eu falei, mas pode usar, por favor, use. Você precisa. Isso é o tratamento. Se você não tomar, aí o seu rim vai ficar inchado e vai seu aumentar. coração também vai ficar Isso, sobrecarregado. a né? síndrome cardiorrenal. É o tratamento, você precisa usar ele. Aí ele entendeu, porque se não esclarece, ele vai ficar com medo. Sorte que a consulta foi ontem mesmo, dos dois, né? Aí, se a consulta demorasse, ele ia ficar uma semana, um mês sem usar, até Não, ia chegar. congestionar totalmente, ia ficar muito. Podia ter aquela coisa da Edema agudo de pulmão. Ainda bem que foi ontem. Foi no mesmo. Ainda bem. Mas você vê essa coisa do paciente poder ter um contato com o médico do tipo assim, eu tô sem tomar. Aí você fala, pelo amor de Deus, você é o caso que tem que tomar. Por isso que essa coisa do médico não é substituível pelo vizinho. Toma que isso aqui é bom. Cada um tem sua particularidade. Cada um tem sua particularidade, com certeza. E mais o quê? Por exemplo, você falou do... Por que você falou da obesidade e da hipertensão? Você bateu muito forte nisso em relação à doença renal crônica. Diabetes, pressão alta e obesidade, né? Obesidade. A nossa síndrome metabólica. Eu também fiz pós-graduação em nutrologia, e isso me chama muito a atenção. Ao longo da minha formação e prática médica, né? Os próprios pacientes renais sempre me perguntam o que eu posso comer, o que eu não posso, né? Todo mundo querendo saber se pode usar suplementos, se não pode. Quer saber, vou estudar isso aí a fundo. Eu terminei ano passado minha pós-graduação. E também, claro, pela obesidade, que é muito comum. Muitos pacientes acompanhavam, né, nessa jornada comigo. Vem com obesidade, por mais que a gente mande para o endócrino, manda para nutricionista, fala, vamos fazer atividade física. Infelizmente, eles não seguem. Se eles seguirem a minha receita, já é um grande avanço. Então, por isso que eu tenho mais essa atenção. A gente tem, hoje em dia, remédios para tratar a obesidade. A gente tem que atuar nisso também, porque, no fim das contas, a gente atuando nessas 3 doenças, pressão alta, diabetes e obesidade, a gente vai estar protegendo o fígado, o coração e os rins. Tudo isso vai, se estiverem descontrolados, se tiver com muito peso, vai progredindo a doença renal crônica. A doença renal crônica, ela é progressiva. O nosso papel é tentar frear, colocar freio, limite nessa progressão, ser o mais lento possível. E cuidar de todos esses problemas é colocar esses freios, que vai sobrecarregar menos os rins. A obesidade pode causar GESF, que é esse quadro de proteína na urina. Proteína na urina piora a doença renal, aumenta mais rápido a creatinina. Pressão alta e diabetes, a mesma coisa. E essas doenças estão aí, é uma pandemia, o mundo inteiro. É uma pandemia de doenças metabólicas. Má alimentação, consumo excessivo de sódio, sedentarismo. Por mais que hoje em dia as pessoas tenham mais consciência, tenham esse mundo fitness cada vez mais intenso, graças a Deus as pessoas têm buscado mais qualidade de vida por essa via. Mas, infelizmente, a gente tem muita obesidade, diabetes, pressão alta. E aí o rim vai sofrendo lá por trás. Então, eu pego os pacientes já nessa fase final, já na beira da diálise. Muitos chegam para mim, doutora, eu vim aqui para a senhora ver o que pode fazer. Mas, às vezes, não tem muito o que fazer. É se preparar para escolher a diálise, se vai trazer transplante, se não vai. Infelizmente... Você vai entrar numa fila de transplante chega ou não? tarde demais para a gente ainda. Aí a nossa luta é essa, divulgar, e eu podendo pegar antes, né, tratar antes o diabetes, a pressão, a obesidade, o sedentarismo, a gente vai estar evitando a falência renal terminal, que é ir para diálise e para o transplante. Então, que aí é muito ruim, né? Não é o fim da vida, né? É ruim, mas limita a vida da pessoa, porque ela tem que estar num lugar que tenha hemodiálise. Ela não tem como falar, vou viajar 2 meses. Não vai viajar 2 meses. Tira muito a liberdade. Quando a pessoa está no estágio final da doença renal crônica, o mundo ideal é que ela já tenha um nefrologista nessa jornada de doença renal, desde os estágios médios, pelo menos. E nessa jornada a gente vai falando, olha, quando você chegar aqui, você tem essas opções. Porque, infelizmente, também, o mais comum a gente vê, principalmente no SUS, mas também tem nos hospitais particulares de convênio, a pessoa chega de paraquedas no pronto-socorro, precisa dialisar e não tem escolha, vai para a hemodiálise. Porque está com potássio alto, está com acidose no sangue. É risco de vida.
ali. Vida ou Não morte. tem jeito. Vai Vida pra ou morte, hemodiálise. vai direto. A gente fala, nosso jargão é catéter e diálise. Passa catéter e diálise. E depois vê o que vai acontecer. Tira do risco de morrer. Depois a gente conversa. Depois, se sobreviver, a gente vê o que a gente vai fazer de forma mais sistemática para poder evitar que volte, né? E o papel do médico nefrologista é esse, acompanhar pelo menos desde o estágio moderado, e a gente vai se preparando e vai dando para o paciente essas opções. Quando a gente vai fazer de tudo para não chegar no estágio 5, que é o estágio final. Mas caso chegue, a gente tem essas 3 opções. Existem 3 maneiras de substituir os rins, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. Dessas 3, o que dá mais qualidade de vida e mais liberdade até para viajar 2 meses, se a pessoa quiser, claro, se tiver tudo estável, controlado, é o transplante. Que a pessoa, né, não vai precisar ficar associada a uma máquina. A diálise peritoneal é muito boa, a pessoa é treinada e faz em casa. E tem a hemodiálise, que hoje em dia também tem domiciliar, também não é tão acessível assim. Muitos ainda não têm essa possibilidade, mas a gente espera que cada vez seja mais difundido. O básico hoje em dia é realmente a hemodiálise 3 vezes por semana numa clínica. Numa clínica especializada. E, assim, mas já está tendo essa possibilidade de evitar, de ter isso a domicílio. Isso. Até pouco tempo atrás, a única opção era a diálise peritoneal em casa, mas atualmente existem algumas maneiras, né? Ou pelo convênio, alguns permitem, autorizam essa hemodiálise em casa. Em casa. Vê se você gosta do chazinho. Agora já pode beber. Muito bom. Não vai queimar. Agora não queima, não. E a gente sempre, assim, se a pessoa precisa de substituir os rins, a gente tem que tenta encarar da melhor forma. Muitos pacientes, naturalmente, né, têm esse abalo psicológico, a vida muda muito, mas aí a gente passa para uma outra luta, né? A luta dos pacientes em diálise, para ter mais qualidade, mais acesso, mais disponibilidade, porque às vezes a pessoa mora numa cidade que não tem. Que não tem, Aí tem que pegar 4 horas para ir, 4 horas para voltar. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Isso a gente luta para eles terem mais qualidade de vida, porque no fim é isso que importa. Se eles puderem casar, viajar, ter filhos, se possível, trabalhar, eles não necessariamente precisam trabalhar, mas se puderem manter, né, faz bem para o corpo, para a cabeça. A gente tenta manter o máximo de qualidade de vida. Mas aí o papel nosso é tentar evitar que chegue nessa fase. Né? Bru, vamos para as matérias que a gente separou aí. Aqui, estado de Minas, câncer de rim, obesidade é o fator preponderante. Doença silenciosa é mais prevalente em homens e tem como fatores de risco tabagismo, hipertensão, excesso de peso e sedentarismo e as doenças renais. É comum? O câncer de rim não é o câncer mais comum que a gente vê no dia a dia, mas pode acontecer realmente nessa população de risco. Então, tabagismo também? Tabagismo é o principal fator de risco, tanto para câncer de rim quanto para de bexiga. De bexiga. De rim também é o fator principal. Na frente de hipertensão. Não, aí já é mais comum obesidade, causas genéticas. Tabagismo é mais em relação à bexiga. A bexiga, perfeito. Próximo, Bru. Aqui é um câncer, né? Como o tecido do câncer é diferente, né? Quando eles botaram a coisa, eu falei, o câncer. Eles falaram, você sabe? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Olha a diferença do tecido. Muitos pacientes têm que tirar esse rim por conta do câncer, exatamente. Né? E aí vive, graças a Deus, bem. Vive com né? Tendo que se cuidar, fazer todos os exames, mas se o câncer realmente for curado com a cirurgia, graças a Deus, dá para viver bem. com um rim, né? Tanto que tem gente que doa um rim em vida. Exatamente. Então, tira um rim para dar para um ente querido e aí a pessoa vive bem. Sempre com cuidados. Com muitos cuidados. Manter a monitorização dos exames, da pressão. E para doar, a pessoa tem que ser muito bem avaliada também. A gente revira ela do avesso. Ver tem se que não ser muito saudável. Porque às vezes a pessoa descobre doença renal querendo doar um rim, que é silenciosa. Né? Próxima, Bru. Divulgado o boletim epidemiológico sobre doença renal crônica. A análise do Ministério da Saúde aponta crescimento nos atendimentos e destaca a importância da atenção primária para a prevenção e manejo da enfermidade. Isso foi 2024, né? E agora, cadê o outro, Bruno? Pode passar. Aqui. Que agora, 2025, janeiro,
foi decretado o ano, né? Uhum. Para cuidar da saúde dos rins de todos os brasileiros. Mas eu vejo muito pouca divulgação disso. E olha que a gente está numa fase que a gente está divulgando bastante. Não, que deveria... Quando eu falei, gente, qual a data disso? Porque, assim, teve uma campanha no passado do herpes zoster, né? Eu vi todo mundo se mobilizando para a questão da vacinação do herpes zoster. Eu falei, gente, eu não vi nada da doença renal crônica, assim, pelo menos eu não vi. Aí perguntei aos meninos, falei, não, eu também não vi. Existe o Dia Mundial do Rim. A gente Uhum. sempre comemora na segunda quinta-feira do mês de março, no mundo todo. Segunda, quinta-feira, então estava perto, 27 de Devia ser janeiro. um anúncio aí. Mas está separado o ano para isso? Eu deveria ler essa reportagem. Eu acho que não é o ano, não. É 2025, não. Acho que ele quis dizer aí um ano para cuidar da saúde dos rins de todos os Era brasileiros. Que a para gente chamar precisa. atenção. Que a gente precisa. Não tem ano, qualquer ano. Todos os A anos. gente tem que destacar isso. Eu Isso. acho interessante ter uma campanha que as pessoas que tenham doenças renais voluntariamente, né? Você pode até fazer isso no seu Uhum. Instagram. Né? Ah, Quem boa tem a ideia. doença renal, fazer esse depoimento, né? Sim. E Eu hoje em dia a acho gente que- tem muitos pacientes influencers. Então, tem Exatamente. blogueira renal influencer, justamente para chamar atenção. Para chamar atenção e ser um grupo de apoio, né? Acaba Uhum. que é um grupo de apoio. Próxima, Bru. Ah, agora a gente vai pro Repórter Pipinho. ver. Vamos lá. O Repórter Pipinho, a gente tem uma comunidade de ser humano sustentável, que é um pessoal que gosta muito, muito de conhecimento geral, não só de comportamento, sobre sono, tudo aqui que a gente traz, os médicos, os psicólogos, eles participam muito. E eles gostam de participar e pediram para mandar perguntas. Então a gente separa de 6 a 10 perguntas, tá? Que a gente não sabe quem é, não identifica, e a gente faz, tá bom? Baseado no conteúdo que eles viram no seu Instagram, tá? Vamos para a primeira, Bru. Meu pai começou a fazer hemodiálise recentemente. A gente não entende muito bem o que pode ou não pode na alimentação É grande dele. dúvida. Existe alguma orientação geral? Geral já é complicado, né? Eu falo muito lá para os meus seguidores e até pacientes. Doença renal é muita gente. Renal crônico é muita gente. Tem as pessoas que ainda não começaram diálise, tem as que estão em hemodiálise, as que transplantaram. Então, nesse caso aqui, ela está pedindo para hemodiálise. Isso, já Porque- está, né? Porque muda muito. E aí começou a fazer. Então, é uma transição. Porque pra gente, um dos pilares da doença, do tratamento da doença renal é a nutrição. Antes de chegar na diálise, a gente precisa ter uma diminuição do consumo de proteínas por parte desse paciente. Porque o excesso, mesmo que seja normal para uma pessoa saudável, é demais para esse Demais. rim doente, pode Uhum. sobrecarregar. Então, ele está lá num processo de meses a anos tentando restringir proteína. Não é proibido de comer carne, ovo, frango, peixe, mas tem que ser nas quantidades adequadas, personalizado. Só que chega uma hora que começa a hemodiálise e tudo muda, porque muda as coisas. O que acontece? Ele passa a filtrar melhor. A máquina está filtrando o sangue dele, então ele muda muita coisa. E ele vai poder comer mais pouco proteína. mais. Uhum, uhum. E às vezes nem é um pouco mais Uhum. mesmo, porque a própria diálise, nesse filtro da diálise, ela filtra aminoácidos, nutrientes. Então a gente tem que fazer o caminho inverso, tem que evitar Aumentar. desnutrição, aumentar a quantidade de proteína. Toda clínica de hemodiálise tem um profissional da nutrição que vai dar esse apoio, então fica a dica, chega junto do nutricionista da clínica para ver o que algo mais personalizado, de maneira geral. O que é proibido é a carambola. Carambola? É sério? Uhum. A carambola é proibida para quem tem doença renal crônica, porque ela tem uma toxina filtrada pelos rins e pode acumular, Nossa. intoxicar e levar até a morte. Então, a doença é fruto proibido dos Que pacientes. legal, não sabia. Você sabia disso, Bru? Nossa, eu adoro carambola. Meu filho, Você vamos pode. dosar sua creatinina Nossa, pra ver nossa, se você Dá uma checada aí. Dá uma checada. Nossa. Vai que você tá se Carambola é intoxicando. muito bom. É Não, bom, mas é vai bom. que você tá se intoxicando, Bru. A gente não sabe. Eu não Não sabia. sabia isso. Assim, é proibidão mesmo. Tá, Mas proibidão. o que é de bom tom evitar os ultraprocessados, excesso de sódio, tudo que tivesse com muitos ingredientes, miojo, aquelas molhos industrializados. Então, os excessos, principalmente. Aquelas sopas também que tem o pozinho. O pozinho. O pozinho que é tem horrível. pozinho? Tem muito sódio, É muito porque o miojo fósforo. sozinho, o macarrãozinho, pode. Se É. você botar um molhinho de tomate fresquinho, Caseiro. caseiro, Uhum. não tem problema. O problema é aquele molhinho que você Uhum. bota. E também embutidos, né? Linguiça, salsicha, presunto, salame, excesso de queijo. Queijo não é proibido, mas tem que dosar também.
Então, tudo isso tem proteína, porque proteína em excesso também pode ser prejudicial, mas tem muito fósforo. O fósforo desses industrializados é muito perigoso, porque pode piorar a doença dos ossos, aquela doença óssea que a gente comentou dos lá renais atrás. crônicos. E uma coisa importantíssima, né, para quem faz hemodiálise, é cuidar com a quantidade de líquidos. Porque o rim está trabalhando 3 vezes por semana ali, entre aspas, né, o rim, o filtro. Então, entre uma sessão e outra, é super importante verificar a quantidade de líquidos para não ganhar muito líquido entre uma sessão e outra. Porque se extravasar, pode ir para o pulmão, pode ter edema agudo. Sobrecarrega o coração também. E faz edema agudo de pulmão. Isso é muito, muito grave. Então, perfeito, isso que você está falando. Quem faz hemodiálise até tem que observar se ainda urina, se não urina, porque quem urina ainda tem um pouquinho mais de liberdade. Pode tomar um pouquinho mais de líquido. Mas aqueles que não urinam nada, tem que ser mais estrito. Por isso que essa é a orientação geral, então, que eu tô dando, é evitar excesso de sódio, carambola. Carambola nem pensar. Embutidos. E priorizar sempre a alimentação saudável. Um sanduíche natural não vai fazer mal. Um ovo não vai fazer mal. Então, já dei a dica. As proteínas vão subir em relação ao que era antes. Então, vai poder comer um pouco mais de frango, um pouco mais de ovo, carne. Mas chega junto da nutricionista da clínica que ela vai ajudar. Ter o cardápio nesse sentido. Vai olhar os exames, o que dá para melhorar, o que não dá, e vai ver o cardápio. E tem que ter, não vai fazer da cabeça ou do vai vizinho. Prejudicar. Senão vai dar confusão. Você falou do whey. O whey protein é um aliado? Depende da dose e para quem. E para quem? Para o doente renal crônico. Então, aquele que não chegou na diálise, geralmente a gente não precisa, porque o whey é um suplemento de proteína. Exatamente. Geralmente ele vai bater a meta dele com a alimentação natural e não vai ser necessário. Mas para quem faz hemodiálise pode ser interessante, porque perde mais para a gente evitar a desnutrição. Às vezes é aquele idoso que está com sarcopenia, está precisando, né, dar uma levantada nesse aspecto nutricional, pode ser que faça sentido. O transplantado também pode fazer sentido, principalmente transplantado jovem, que faz atividade física, está lá treinando, a gente aumenta um pouco mais a proteína, aí é interessante também. Mas tudo é possível. Porque fica mais dosado, né? A quantidade. Às vezes não vai tomar uma dose, vai ser meia dose, mas né, tudo é possível. Uma boa orientação né, do nutricionista. Próximo, Bru. Tenho pressão alta desde os 30 anos. Isso pode afetar meus rins com o tempo, mesmo eu tomando remédio? Essa pergunta é muito comum. Mesmo tomando remédio, os riscos minimizam. Mas aí a gente tem que ir atrás. Por que tem essa pressão alta? É só porque teve mesmo ou tem alguma coisa por trás? Não é tão novo, mas não é comum. Geralmente familiar, né? História, tem que ver tudo direitinho, ver se o rim não é a causa da pressão alta, porque às vezes foi uma doença renal lá atrás que gerou essa pressão. Aí você está tratando a pressão, mas o rim não sabe se tem uma doença renal. Isso é muito comum. Então, assim, você tomando os remédios direitinho, não faz mais que obrigação. Então, exato, mas é o mínimo. Diminui os riscos de insuficiência renal. Mas é bom eliminar a doença renal. É bom eliminar a doença renal. Isso, descartar, né, como essa causa. Assim como a apneia do sono, outras causas secundárias. Então, tem que investigar direitinho. Se não achar nada, se for realmente apenas a pressão alta isolada, continua com remédio, que isso vai minimizar os riscos. É super possível você chegar sendo idoso com os rins bons. Direitinho. Próxima, Bru. Fiz um exame de urina, apareceu proteína. Isso sempre é um sinal de problema nos rins? Não, na medicina nem nunca, nem sempre, né? Exatamente. Então, uma vez que apareceu essa proteína na urina, a gente sempre faz o quê? Repete o exame. Vamos repetir o exame para confirmar. Porque tem muita causa de proteinúria, proteína na urina, transitória. Por exemplo, infecção urinária pode dar proteína na urina. Então, aquela inflamação lá é reversível. Trata a infecção, vai sumir essa proteína. Ou então, às vezes, a pessoa treinou pesado na noite anterior e foi colher de manhã. Pode dar um pouco de proteína na urina também. Gestante pode dar um pouquinho de proteína na urina, pode ser fisiológico. Então, tem casos transitórios e benignos. Mas se persistir, aí sim é um problema, é um sinal de problema nos rins, sim, tem que investigar por que está perdendo. É a pressão, é diabetes, é a obesidade, os principais, ou outra coisa autoimune, precisa ir atrás por que está acontecendo isso. Perfeito. Próxima, Bru. Existe alguma ligação entre diabetes e o problema renal, mesmo quando a glicose está controlada? É parecido com a pergunta da pressão. Exatamente. Diabetes é a principal causa de entrada em diálise no mundo. Então, a gente tem que sempre ficar ligado, tem que sempre ficar atento ao paciente diabético.
A proteína na urina, que a gente chama de microalbuminúria, surge muito antes de aumentar a creatinina do sangue. Ah, é? Uhum, Tá. é o primeiro sinal. Então, muitos diabéticos acompanham com endócrino. Bons endócrinos vão pedir a microalbuminúria. Mas, às vezes, não vai pedir. Algum profissional lá que está acompanhando não se atentou em pedir E a microalbuminúria. microalbuminúria você pede no exame de urina Não, específico. isso, específico. No potinho, mas É. tem que ser um pedido à A parte. parte, não tá naquele EAS comuníssimo. Comum, não. Uhum. O EAS aparece proteína na urina, mas ele Mas já... não a micro... Não a micro, é mais sensível. Tem que detectar antes de aparecer no EAS. Porque se já aparece, sinal de que os rins já estão sofrendo. Se não cuidar, aí lá na frente vai aumentar a creatinina. Tá. Mas os principais fatores é descontrolado e por muito tempo. Então, se estiver bem controlado, minimiza os riscos. Perfeito. Próximo, Bru. Ouvi falar que analgésico em excesso pode afetar os rins. É verdade que remédio comum pode causar lesão renal? Sim, ela falou analgésico, né? O que a gente tem É mais anti-inflamatório. É porque tem anti-inflamatório que o pessoal acha que é analgésico, que alivia a dor. Confunde, é. A grande questão é realmente com anti-inflamatório em excesso, principalmente. A pessoa é saudável, jovem, tomou um ali por 2 dias e parou, ok, segue a vida. Mas principalmente idosos, diabéticos, a gente tem que evitar tomar nenhum anti-inflamatório, se possível. Né? Só se for realmente um quadro de exceção, que a gente vai passar anti-inflamatório. Ou então um período bem curto, determinado. bem breve. Aham. Recentemente, a gente recebeu num grupo de nefrologistas uma prescrição médica idoso para tomar 30 dias de anti-inflamatório. Isso é um absurdo. A gente fica com medo dessas Dessa pessoas. prescrição Né? que faz essa prescrição. Isso é muito alarmante. Então, é sorte que ele tem nefrologista, ele mandou para o nefrologista e o colega viu e falou, pelo amor de Deus, nada disso. Então, levanta a bandeira vermelha. Não, sai fora. Red flag, levanta a bandeira vermelha. Mas analgésico simples também pode dar problema renal, mas é menos comum. Existe a nefropatia por analgésicos, mas é menos comum. Mais comum É do a anti-inflamatória. Próxima, Bru. O diagnóstico de insuficiência renal é feito somente através do exame de sangue? O principal é a creatinina, que a dosagem. A gente vai ver a taxa de filtração. Aí a gente falando de insuficiência renal crônica, só uma dosagem também. A gente vê a história e tudo mais, mas a gente precisa que essa alteração seja permanente por 3 meses. Aí a gente fala que é doença renal crônica. Mas, às vezes, tem doença renal crônica e a função renal está normal, a creatina está normal. Outras coisas que entram no diagnóstico é alteração no exame de urina, então é hematúria, sangue na urina persistente, proteína na urina persistente, mostra danos estruturais aos rins. E isso também faz o diagnóstico de insuficiência renal e também alteração no exame de imagem, como os rins policísticos. Perfeito. Mas, em geral, assim, o básico, a creatinina tem que estar dosada. Tem, pra no todo básico, mundo. para todo mundo, né? O basicão. Tão simples, barato. É verdade. Pior que é. Próximo, Bru. Uma pessoa que doa um rim pode ter problemas de saúde ou alguma limitação depois? É bem difícil, assim. Por quê? Primeiro porque a gente filtra bem quem vai doar. Então, se tiver a pressão alta, a gente já fica com o pé atrás, não contraindica totalmente. Se estiver tomando mais de um remédio para pressão, contraindica. Então, é super rigoroso. Super rigorosa essa seleção. De quem vai poder doar Tem que ser saudável mesmo. E, às vezes, é uma pessoa que quer doar, que está fumando, com obesidade e tal. E aí, a gente não vai doar. Mas, se você fizer isso, você vai poder doar. Às vezes, é o gatilho que a pessoa precisa para ficar saudável. A pessoa muda a sua vida, o hábito de vida todo. É motivação. Motivação. A pessoa emagrece, tinha um pouquinho de pressão alta, controla a pressão, e aí sim ela vai poder doar. Então, a pessoa tem que ser saudável. Mas risco de insuficiência renal depois da doação é menos de 1%. Então, é bem difícil. Muito pouco. Muito pouco. E os riscos existem, a pessoa vai ficar sabendo de todos os riscos nessas consultas pré-transplante, mas o risco é baixo. Geralmente, muito baixo, né? Geralmente doa e vida saudável. Ainda mais se é uma pessoa saudável, vai se manter saudável, não vai ter esse problema. 1%, né? Que você Menos falou. de 1%. Menos de 1%. É muito baixo. Próxima, Bru. Quem tem histórico de doença renal na família precisa fazer acompanhamento com o nefrologista, mesmo sem sintomas? É bom dar um check-up, pelo menos, uma vez na vida, né? E aí o nefro vai orientar esse acompanhamento ou não. Por exemplo, os rins policísticos, né? A pessoa pode vir a desenvolver esses cistos, que é a doença renal policística, com 20, com 30 anos. Então, um pouco mais velho pode aparecer.
Às vezes não precisa fazer com o nefrologista, mas manter um ultrassom na rotina, a pessoa tem que ser orientada. Então, eu recomendo pelo menos uma visita ao nefro para ele ver qual que é esse histórico de doença renal na família. Porque às vezes, minha avó fazia hemodiálise porque tinha diabetes. Então, não é algo que a pessoa tem, tudo mais. Mas tem que ver se é alguma coisa genética, se precisa se preocupar e se precisa fazer o segmento. Uma visita de check-up e orientações mais personalizadas. É que nem o Anderson, né? O hepatologista. Quem nunca fez, faz uma visita. faz uma Que nem visita. polissonografia. Nunca fez, faz uma polissonografia para ver como é seu sono. Não custa, Não custa. né? Próximo, Bru. Existe alguma forma de reverter a doença renal no início? Ela sempre vai piorar com o tempo? Essa pergunta é comum também. Eu sempre costumo responder assim. Se tinha uma doença renal, a creatina alta, e melhorou, normalizou, é porque não era doença renal crônica. Entendi. Se melhorou é porque não era crônica. Era transitória. Era agudo, Agudo. transitório. Então, existe essa diferença, né? O problema ou é agudo, que é potencialmente reversível, ou é crônico, essa questão dos 3 meses, lento e progressivo, sem cura, sem melhora. Mas a gente busca sempre estabilizar. A insuficiência renal aguda, por exemplo, excesso de anti-inflamatório, ela é potencialmente reversível. Se não cuidar adequadamente, pode virar crônico, ou pode não melhorar totalmente, melhora parcialmente e cronifica também. Então, sempre ficar de olho em qualquer alteração da creatinina para reverter a tempo. Perfeito. Próxima, Bru. Quem faz hemodiálise consegue trabalhar normalmente ou a rotina muda completamente? Depende da pessoa, né? Depende do trabalho, dos horários. Então, também é algo personalizado. Se a pessoa... Geralmente a gente vê quem mantém o trabalho são pessoas mais jovens, adultos, que conseguem manter sua rotina. Para ter uma boa rotina, precisa se cuidar. Então, cuidar da alimentação, se possível, manter a atividade física, ter o acompanhamento médico, nutricional, estar com os exames bons para ter uma boa qualidade de vida e conseguir trabalhar normalmente. Então, sim, é possível ter uma vida normal fazendo hemodiálise. Ao menos o mais próximo ao normal que a gente consiga. Então, é possível, mas isso vai depender de muitos fatores, da condição do paciente. Mais idosos têm mais dificuldade. Então, sim, a rotina vai mudar bastante. Mas não é impossível. Não é Por impossível. exemplo, se for uma pessoa adulto jovem, 40 anos, e ele tem home office, por exemplo, é muito possível. provável que ele vai adaptar E a gente espera também que as empresas apoiem, né? Tenha flexibilidade. Então, tem muito paciente advogado também, que tem o seu escritório, faz os seus horários. Então, nessas condições é possível. É claro que não é para todos, infelizmente. Muitos precisam realmente parar de trabalhar. Exatamente. Mas vai depender muito de como que você está. Existem pacientes que estão muito bem, e infelizmente existem outros que não estão tão bem assim, já estão bem. Depende do trabalho. Depende, né? Das condições. Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho muito pesado, né? Difícil. Então vai depender, depende essa resposta aí. Próxima, Bru. Chegamos aqui no Momento Pipinho. O Momento Pipinho é uma brincadeira, é uma livre associação. Agora não precisa ser sério. A gente vai falar uma palavra ou completar uma frase de acordo com tudo que a gente viu aqui, tá? Se não vier nada na cabeça, passo. Não tem problema nenhum. Todo mundo aqui é educado, a gente vai entender. Tá? Se você quiser um pouquinho mais de tempo para pensar também. Mas, em geral, uma coisa de ping-pong, assim. Não é o ping-pong... Pickleball. É um novo esporte, sabe? E um seguidor meu transplantado, ele faz essa atividade. Pickleball? Jura? Tá na moda. Gente, eu não sabia disso, transplantado. não. Ele é todo animado. Assim, Tem muito tenista aposentado que tá jogando. Pickleball. Eu vou tentar esse negócio. Vou ver se é bom mesmo. Vamos lá, minha querida. 1. Autocuidado. Fundamental. 2. Amor. Família. 3. Prevenção. É tudo. 4. Complete a frase. Ter saúde é. Ser rico. Não, ser rico. Entendi. Ser rico de saúde, né? É a maior riqueza. 5. Felicidade. Posso falar? Pode. Eu sempre canto essa música pra minha filha quando ela acorda. Felicidade é estar na sua. Ela começa a dar risada. Então é minha filha. É a companhia da sua filha. Perfeito. 6. Propósito de vida. Amor. Amar, ser amado, fazer as pessoas felizes. Acho que é isso.
7. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Ai, meu Deus. É difícil, né? Eu acho que eu seguiria minha vida normal. Acho que eu não ia pensar muito nisso, não. Eu acho que... Levava tua filha agarradinha pra passar o dia. Eu acho que eu sairia do trabalho e ficava com ela, chamava meu esposo também, vamos lá. Fazia o clã, todo mundo aqui. Despedida, né? Esperando a hora. Pois ia acabar pra todo mundo. Deve ser uma fake news, né? 8, família. É a base. 9, disciplina. Renato Russo, né? Liberdade. Liberdade. 10, uma frase ou um pensamento que você gostaria de deixar como mensagem. Pode ser sua, pode ser de alguém, pode ser explicar uma frase, não precisa ser uma frase aquela decorada. Uma frase que... Um pensamento. Algo que faz sentido para você e que você gostaria de deixar para as pessoas. Não se comparem, cada um tem a sua vida, os seus problemas, não se comparem com a rotina do outro, com o palco do outro e busque suas batalhas e busque ajuda sempre, né? Não se comparar. Perfeito. Querida, muito, muito obrigada. Adorei. Essa da comparação não esperava. Ninguém falou isso, né? Pensei nos pacientes, né? E a coisa que mais adoece hoje é você então, tá sempre se comparando. E comparando exame. A taxa dele tá assim, tá assado. Então, comparando-se o outro. Viva a sua vida. A felicidade tá a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E não tem nada disso. Às vezes tá grama fake também. Às vezes é grama fake. Sintética. Sintética, exatamente. Minha querida, a gente queria te deixar aqui uns presentinhos. Esse livro, Felicidade, eu escrevi durante a pandemia. Obrigada. Aqui, e esse aqui foi o lançamento do ano passado, final do ano passado, que são 365 frases minhas e com um espacinho para você fazer suas anotações. É um por dia. Eu brinquei que é um tempo para mim, para todo mundo ter um tempo para si, né? Aqui é a pulseirinha de um tempo para mim, para a gente não esquecer, nem que seja no banho, a gente fazer aquela reflexãozinha assim de uma frase do dia. Porque isso faz uma diferença enorme. Você me pegou de surpresa, assim, uma frase, o que eu falo? Não, mas você falou perfeito, não se comparem. Você fez uma frase, e muito assertiva, por sinal. A gente, às vezes, precisa ter esse tempo, né? Até para refletir, meditar. Sim, por isso que eu falei, a gente tá botando tempo para tudo. Tempo para não sei o quê, tempo para fazer ginástica, tempo para ver a comida, tempo para não sei o que lá. E o tempo pra gente, né? Tem que ter. É pouquinho, mas tem que ter. A gente tem aqui também uma eco bag do Pipinho, tá? Com o nosso lema aqui, que é faça, aconteça, inspire, como seu pai fez, né? Como seu pai lhe inspirou, que você inspire muitas outras pessoas. Eu acho que ele deve estar muito feliz. Aqui um caderninho para você fazer suas anotações. Não sei se você anota, eu anoto muito. Eu sou da minha época. Eu sou meio analógica com isso, assim. E aqui, uma canequinha para você tomar seu café, sua água, ou seu chá em casa e lembrar da gente. Pode botar tudo aí do lado, que as crianças, de fato, irão arrumar tudo para você, tá? Você vai sair daqui com tudo arrumadinho, não precisa se preocupar. Agora é aquela hora que eu falei para você. Você vai olhar para aquela câmera e dar todos os seus recados para quem quer te seguir, para quem precisa de uma orientação, para quem tem dúvida. Agora é ali. Pode ser mal educada, não olhe para mim, só leva o microfone junto. Pessoal, espero que tenham gostado aí do nosso episódio. Então fica o recado, dose a sua creatinina. Eu não falei, mas eu sou embaixadora da creatinina, com o professor Edson lá da UERJ também, ele tem esse jargão. Mas fica esse recado super importante, tanto para você quanto para os seus familiares, principalmente se tiver fator de risco, que a gente conversou aqui. Querendo mais informações, me sigam lá no Instagram, tem conteúdo diário, @TamíresPiraciaba, também no TikTok, tem meu site para quem quiser me conhecer um pouco mais. E precisando de ajuda especializada, personalizada, eu atendo em Niterói, Botafogo e também online para todo mundo. Perfeito, muito obrigada. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod Pipe e hoje foi com essa querida doutora Tamires Piraciaba. Ela é especialista em doenças do rim. E como a gente viu aqui, rins são silenciosos. Ou seja, quando eles adoecem, em geral, você não sente nada. Então, para a gente poder fazer uma mudança real, pede para o seu médico para dosar a sua creatinina. É um exame muito simples, tem em todos os laboratórios, no sistema SUS, tem também no sistema particulares e é barato. Juro para você que é barato e vale muito a pena. Se der alterado,
procura um nefrologista, procura o seu clínico geral. Não deixe uma doença renal progredir, porque você pode evitar muito coisas ruins que vão te limitar. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento podem fazer a gente um ser humano melhor. Muito obrigada e até o próximo Pod People. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar essa conversa com quem você acha que merece. Beijo!